Bom dia, meus queridos. Hoje iremos fazer a correção das atividades do capítulo 7 e capítulo 8 de História. Começaremos aí pela página 45, onde diz: a imagem a seguir mostra parcialmente as ruínas da cidade asteca de Tenochtitlan. Podemos ver a pirâmide da Lua, presente aí na principal avenida da cidade. Havia ainda uma pirâmide do Sol. Com base na observação dessa imagem e seus conhecimentos a respeito do assunto, analise as afirmativas a seguir e classifique-as em verdadeiras ou falsas. A primeira: as pirâmides da cidade de Tenochtitlan lembram as construções maias, indicando que esse povo deixou clara influência na região, mesmo depois de seu declínio. Verdadeira. O calendário foi uma invenção asteca e contava com dados separados sobre a vida cotidiana e sobre os eventos religiosos. Falsa. Há muitas similaridades entre os maias e os astecas, como um modo de organização política, já que ambos eram estados centralizados e organizados. Também falsa. Os astecas, diferentemente dos maias, impuseram seus domínios a outros povos próximos por meio da ação militar. Verdadeira. Astecas e maias eram politeístas. As construções piramidais muitas vezes eram templos cerimoniais e praticavam sacrifícios humanos em homenagem aos deuses. Também verdadeira essa alternativa. Passando aí para a próxima alternativa, que é sobre ainda um documento organizando a história. Vocês deveriam ler o texto da página 48 para responder as alternativas A e B. Que motivo o autor apresenta para explicar a dominação dos espanhóis sobre os povos pré-colombianos? Bom, o desconhecimento desses povos acerca de outras realidades, povos e vivências. O autor apontou certo isolamento desses povos em relação a outros grupos do continente. Desconheciam que os espanhóis já haviam atuado em outras áreas da América, dominando as regiões e impondo uma realidade bastante violenta aos povos nativos. Os astecas e os incas, eles receberam os espanhóis com curiosidade e certa reverência inicial. B. Como é possível explicar que os impérios de tamanha extensão e população tenham sido dominados por expedições espanholas relativamente pequenas? O autor aponta que em ambos os casos os espanhóis usavam das desavenças locais para derrubar os poderes centrais e dominar os impérios almejados. Os grupos locais acreditavam que os espanhóis os ajudariam a acabar com o intenso controle que os imperadores asteca e inca exerciam sobre a população, e não que eles assumiriam esse papel de forma ainda mais cruel do que os imperadores, né? Respondida aí a interpretação de texto, passando para a questão do que já conquistei, na mesma página 49, com base no estudo feito sobre a história dos primeiros povos que habitaram a América, explique por que são chamados de pré-colombianos. Bom, gente, espero que vocês ainda lembram sobre isso. O termo pré-colombianos refere-se aos povos que já habitavam a América quando Cristóvão Colombo chegou a esse continente em 1492. Então, é pré porque é aquilo que vem antes. Colombianos vem de Cristóvão Colombo, né? Então, essa daí estava fácil. Segunda, é correto afirmar que o povo maia abandonou suas cidades com a chegada dos espanhóis no século XVI? Justifique sua resposta. Não é correto. Porque os maias abandonaram suas cidades por volta do ano 900. Os motivos desse abandono ainda estão sendo estudados, ou seja, não sabemos de certo por que eles abandonaram a cidade, mas não foi por causa da chegada dos espanhóis. Terceira,
A respeito da religião dos astecas, assinale com V as afirmações verdadeiras e F com as falsas. A religião tinha pouca importância para esse povo e os sacerdotes tinham sido eliminados da convivência com as demais pessoas? F. Sempre que a religião era muito importante, né, para esse povo. B. Os astecas adoravam vários deuses que representavam as forças da natureza? Verdadeira. C. Entre os seus deuses estavam Quetzalcoatl, nome que significa serpente emplumada, deus da sabedoria e da vida? Certo, verdadeira. D. Os astecas não faziam rituais de sacrifício humano aos deuses? Falso, porque eles faziam sim. E. Os sacerdotes eram os responsáveis por manter os rituais diários de adoração? Verdadeira. Passando aí para a próxima questão, na mesma página 49, quarta questão. Com relação aos incas, explique como foi possível o imperador submeter um território tão grande ao seu poder. Resposta. Os incas promoveram seu domínio tanto por meio de confrontos quanto por assimilação cultural. Ainda que houvesse uma língua oficial, várias outras eram faladas no território inca. Ao mesmo tempo, o imperador ele contava com uma ampla rede de funcionários e de estradas para ter acesso a informações referentes ao seu império. Respondida a quarta, bora para a quinta. Que países ocupam atualmente os locais onde viveram astecas? Hoje, no atual México. B. Maias. Corresponde ao território da Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize e México. Incas. Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile e Argentina. Respondida mais essa questão, agora vamos para a próxima página do capítulo 8, na página 53. Vocês teriam que fazer uma análise do mapa da página 53, que apresenta aí os troncos linguísticos agrupados aí pelos antropólogos e o mapa das línguas indígenas atuais no Brasil para responder as questões. O que mais chama a sua atenção ao comparar os dois mapas, da 52 e a 53? É notável a diminuição da presença da língua indígena no país. Um indício da diminuição do total de indígenas em nosso território ao longo do tempo. Bom, gente, o número de famílias linguísticas é maior que o de troncos por se tratarem de subdivisões, por serem subdivididas, né? Então, existe mais famílias linguísticas do que troncos linguísticos. E aí, a resposta é clara, né? A diminuição da presença da língua indígena no país, ela vem diminuindo, né? Em nosso território, ao longo do tempo. Passando aí para outra questão da página 54. Quais eram os troncos linguísticos mais expressivos no período anterior à colonização? E na atualidade, eles continuam nessa posição? Bora aí para a resposta. Os troncos linguísticos mais expressivos no período anterior à colonização eram o Tupi-Guarani, Caribe, Aruaque e o Gé. O mapa atual ainda, que em menor proporção, basicamente mostra os mesmos troncos linguísticos como predominantes até hoje. É o Tupi-Guarani, Caribe, Aruaque e Gé. Terceira. Quais eram as regiões em que predominavam os troncos linguísticos que você citou na resposta da questão 2? Atualmente, onde predominam as línguas indígenas? Os indígenas estavam espalhados por todo o território nacional.
o Tupi-Guarani, litoral do território, aquela com a qual os europeus primeiro entraram em contato. Caribe, região norte. Aruaque, Amazonas, Roraima e Amapá. G, região centro-oeste. Atualmente, eles se concentram na região norte, especialmente no Amazonas, em Rondônia e no Pará, além do Mato Grosso, que é a região centro-oeste. E aí está a resposta da terceira. Quarta, em sua opinião, por que os indígenas atualmente podem ser encontrados predominantemente em uma região do país? Essa resposta, como diz a pergunta, em sua opinião, então ela é pessoal. Vocês podem criar algumas hipóteses para responder essa pergunta, né? Vocês podem considerar aí a diminuição da população por conta do contato com os europeus, morte por doenças, conflitos diretos com os portugueses, escravização e o deslocamento também de muitos desses indivíduos para o interior do território, né? Buscando se afastar aí do alcance europeu, estabelecido inicialmente no litoral, e com isso sobreviver e manter suas tradições. Respondida aí mais essa questão, bora para a próxima. Na página 58. Também é uma interpretação de imagens, onde vocês iriam ver aí o que há em comum entre, letra A, as duas gravuras, imagem 1 e 3. Os indígenas representados têm adornos de penas na cabeça. É o que tem de igual nas duas imagens. B, a segunda gravura é a primeira foto, imagem 2 e 3. Em ambas, vemos mulheres amamentando seus bebês. C. A segunda gravura e a segunda foto, imagem 3 e 4. Em ambas, vemos mulheres fazendo pinturas nos corpos de homens. Segunda questão. Apesar das semelhanças, as representações são idênticas? O que levou você a chegar a essa conclusão? Bom, as semelhanças elas não são idênticas. Espera-se que vocês tenham pensado que ao compararem gravuras antigas que representam indígenas com fotos recentes, é possível identificar aspectos culturais que permanecem na vida dos povos indígenas, como a pintura corporal, que é desde o início, e também os adornos e enfeites. Contudo, percebe-se que houve algumas alterações com a passagem do tempo, né? Uma vez que os indígenas também adotaram elementos do modo de vida dos não indígenas. Eles não permanecem totalmente igual, né? Houve aí uma modificação, como por exemplo, roupa que antes eles não usavam, passaram a usar, que são costumes europeus, né? Bora para a próxima. Próxima também seria uma leitura de texto da página 59 e com base na leitura vocês iriam marcar a alternativa correta. O texto trata, resposta certa, das diferenças envolvidas nos pedidos de casamento nas sociedades indígenas. B. No caso do bororó, a pintura corporal e as tiras de algodão no pulso das moças indicam que elas passaram a uma nova condição social, sinalizando aí o casamento. O exemplo dos bororó revela que a mulher não está sujeita a um papel inferior ao homem ou dependente dele nessa sociedade, pois tem a liberdade de escolher o seu noivo. Tá, as alternativas marcadas aí. Pronto. Passando para a próxima questão. Aí temos um caça-palavras na página 64. No caça-palavras, circule aí o nome de 6 exemplos de elementos encontrados entre os conhecimentos tradicionais indígenas, cuja manutenção e proteção se constituem um direito desses povos. São eles: desenhos,
semente, medicamentos, artes, jogos e literaturas. A segunda questão pergunta: você considera importante o respeito a esse direito indígena? Por quê? É uma resposta pessoal, mas refletindo aí sobre o tema, dá para vocês argumentarem o porquê que vocês consideram importante o respeito ao direito indígena. Então, formulem a resposta de vocês com base no que vocês estudaram, tá? E no artigo também em cima. Tem um artigo 31 que fala dos direitos indígenas. Bora para a próxima. Na página 65. O que é possível concluir ao analisar esses números? Bem, aí tem um quadro com dados numéricos sobre os povos indígenas brasileiros. Então, vocês iriam analisar esse quadro e responder o que é possível concluir ao analisar esses números aí do quadro. Também é uma resposta pessoal, mas que vocês podem apontar a população entre os indígenas e o desaparecimento de um grande número de povos e com eles também de suas línguas. É importante aí que reflitam também sobre o fato de ainda haver povos sem qualquer contato com as pessoas que não são indígenas, mesmo numa época em que o mundo parece estar totalmente conectado. Ainda há indígenas que não têm contato com outras pessoas, né, sem ser indígena. Segunda questão. Indique as afirmações abaixo, se as afirmações abaixo estão certas ou erradas, e depois justifique sua resposta em cada caso. Apesar de existirem povos indígenas com nomes diferentes, todos eles tinham características iguais e até falavam a mesma língua. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque os povos tinham características diferentes, assim como eram diferentes as línguas também faladas, né? B. Entre os diferentes grupos indígenas, as tarefas eram divididas entre as pessoas de acordo com suas habilidades. Também está errada essa afirmação. Por quê? Porque entre as comunidades indígenas, a divisão das tarefas era feita com base no sexo. Mulheres faziam isso, homens faziam aquilo e crianças faziam isso. Então, as atividades realizadas por eles eram divididas de acordo com o sexo, tá? Então, as duas estão erradas. C. Tudo que era produzido nas aldeias pertenciam ao membro mais velho. Também está errada essa resposta. Por quê? Porque os produtos do trabalho pertenciam a todas as pessoas da aldeia e eram distribuídos entre elas, uma vez que todas participavam da produção. Terceira, complete adequadamente as frases e a cruzadinha e descubra a palavra que aparece nos quadrinhos destacados. Os povos que não foram cristianizados desde a chegada dos portugueses são politeístas. B. Os ritos de passagem são as cerimônias que marcam aí a mudança de um indivíduo ou de um grupo de uma situação social para outra. C. O cotidiano organizado com base na ideia da existência dos espíritos em todos os seres é explicado por meio de lendas e mitos. D. Uma personagem importante para a religiosidade é o pajé ou xamã. E. Diversos povos construíam suas aldeias com estruturas para proteção contra ataques como paliçadas e fossos. Tá aí, gente, a resposta. F, aliás. A guerra era interpretada como um elo com o passado em comum e com os antepassados. G. Um dos elementos da guerra que surpreenderam os europeus foi o rito da antropofagia, que era o rito de comer a carne humana para adquirir força do seu inimigo, né?
Muitos povos acreditavam que ao comer o inimigo estavam incorporando sua coragem. Deixa eu voltar bem aqui. Estavam incorporando sua coragem, tá? H é coragem. Próxima questão. Temos bem aí para vocês preencherem com as mesmas palavrinhas aí que vocês colocaram nos traços da terceira questão, tá? Só completar aí caça-palavras. Cruzadinho. Bons estudos e até a próxima.